Depois dos áudios vazados envolvendo a irmã Leia Miranda, o site Fuxico Gospel realizou recentemente uma entrevista exclusiva com o pastor Paulo Elias em que ele falou, sem dar respostas contundentes e diretas, que a voz pode ser dele. Pode ser que sim, afirmou ele primeiramente. Ou pode ser que não, acrescentou ele, sem dar clareza e certeza de sua resposta e ainda com algumas risadas. Ele justificou a maneira de deixar isso dúbio, dizendo que ele falará sobre os áudios mais a fundo depois no seu canal do YouTube. O pastor, ainda, não negou que teve um caso com Leia diretamente, quando perguntado, deixando para concluir após muitas falas que não teve um relacionamento romântico como a de um casal ou namorado. Ele também falou sobre a nova perícia que está sendo levada a cabo por Leia Miranda. Paulo Elias disse que o resultado vai ser segundo o que disserem para ele, referindo-se ao perito e que depende do poderio de aquisição. Suas afirmações, porém, sugerem um resultado manipulativo e não imparcial. Eu observo que tudo gira em poderio de aquisições. Se você tem um poderio de aquisição grande, você pode ter X, Y, se você não tem, pode ser Z, W. Apesar de não dar respostas incisivas, Paulo Elias afirmou que é só o começo da situação e falará mais sobre isso. Ele acredita que isso pode estar sendo usado por Deus para corrigir certas coisas que estão fora do lugar. Confiram um trecho da entrevista. Começou esse relacionamento com a Leia Miranda? Relacionamento que você fala sobre o quê? Você teve um caso com ela? Teve um relacionamento com ela? Caso que você quer dizer amoroso? Sim. Então, isso aí é uma situação bem delicada de se falar, ô Misael, porque eu acho que o momento propício, né, agora, é a gente poder falar a respeito de situações que estão bem difíceis de se falar. Eu fiquei aí 3 semanas debilitado emocionalmente, psicologicamente, não me alimentava, emagreci quase uns 8 quilos, sabe, de 6 a 8 quilos, passei por uma situação bem difícil, né? O pessoal, a maioria, infelizmente, que amam a gente, ô Misael, eles apoiam, mas tem muita gente que, infelizmente, né, fala um monte de coisa mas sobre amorosamente, eu nunca tive nada amorosamente com a Leia, assim, de nós somos casados, temos um envolvimento, namorado, isso, aquilo. Não, porque a função dela na igreja era uma função muito grande, né? E a minha também, né? Graças a Deus, eu também fazia a minha parte. Naqueles áudios que vazaram, é a sua voz e a da Leia, Paulo? Então, os áudios, como eu falei para você, hoje a gente está conversando aí com o pessoal do Fuxico e também dando essa entrevista. Mais para frente eu vou falar a respeito, né, desses áudios, também no meu canal. Tem um canal no YouTube, Paulo Elias SCH Oficial. A gente vai conversar por ali também, né, algumas coisas. E praticamente semana que vem eu acho que a gente também já vai conversar com você novamente, Misael. E também eu acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Mas você confirma que a sua voz é a voz da Leia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Sim, mas certo? Vai ter uma perícia, uma nova perícia nesse final de semana com a voz da Leia. O que o perito vai dizer? Que é a voz dela ou que não é a voz dela? Ele vai dizer o que ele achar melhor em dizer, segundo o que disserem para ele. Mas e se ele falar que não é a voz dela? Porque assim, Misael, eu praticamente observo que tudo nessa vida gira em poderio de aquisições, certo? Então, eu acho que se você tem um poderio de aquisição grande, você pode ter XY, se você não tem, você pode ter ZW, certo? Então, eu não estou aqui dizendo que vai ser mudado por causa da aquisição, alguma coisa. Não, eu acho que a verdade tem que ser falada. E se o perito falar que não é a voz dela? Se ele não falar que a voz dela, é a posição dele. Entendeu? É a posição dele. Hoje, Misael, é o primeiro dia que, pela misericórdia de Deus, eu estou levantando da minha cama, estou
Estava todo barbudo, sem fazer barba, sem nada. Não tenho nada contra quem usa barba, até acho bacana, porque, se a gente for ver sobre a teologia, sobre a etimologia de Jesus e etc e tal, tradição judaica e etc, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas agora que eu estou me levantando, Misael, para poder ver tudo o que está acontecendo. Tive um desabono muito grande nas minhas redes sociais, desabono em questão de aparelhos telefônicos, prejuízo muito grande, mas graças a Deus, Deus está me colocando de pé novamente e eu creio que a gente vai conversar bastante, muito ainda a respeito de tudo isso, porque é só o começo, Misael. Isso é só o começo de uma situação que creio que Deus possa estar usando isso para corrigir algumas coisas, entendeu? Que estão fora do lugar. Vários canais gospel que vieram acompanhando o caso analisaram os áudios e juntaram as pontas soltas da história como está sendo divulgada pelos supostos autores, pela mídia e no próprio áudio. O canal de André Carpano, por exemplo, avaliou que a voz de Galvão Bueno que aparece por trás da cena no áudio, revela uma data possível em 27 de janeiro, dia em que Galvão narrou pela última vez. Coincidentemente, foi uma data em que a irmã Leia Miranda fez uma live em um hotel. Teria sido isso dentro de um evento fora com a participação do pastor Paulo Elias. Carpano sugeriu que ambos estivessem no mesmo hotel e que isso já seria uma das pontas soltas resolvida. Com isso, se explicaria o fato de Leia supostamente no áudio afirmar que irá para lá onde o pastor está naquele momento, já que estariam no mesmo hotel. A outra ponta solta é que, segundo ele, o áudio se trata de uma conversa de uma ligação onde eles estão simultaneamente conversando, analisando que as vozes têm diferenças de nitidez. E que teria então sido gravado por meio de um aplicativo ou por um gravador. Com isso, ele sugere que a gravação teria sido feita pelo lado de Paulo Elias, já que a voz dele aparece mais nítida e forte no áudio. Essas análises parecem corroborar ao fato que em um pronunciamento anterior, Paulo Elias disse que seu celular foi hackeado. Isso indica também que ele não nega a veracidade dos áudios e que evidencia que os áudios realmente saíram do seu celular. André especula que em uma das hipóteses, o áudio então teria sido vazado pelo próprio Paulo Elias e que pensando que já poderia dar problemas futuros resolveu planejadamente gravá-lo e revelar em momento propício. Porém, há várias hipóteses sugeridas e que não podem ser confirmadas no momento. Na entrevista ao Fuxico, ao ser questionado se foi ele que gravou os áudios, Paulo Elias não respondeu e disse que falará sobre isso depois. Paulo, por que você decidiu gravar aqueles áudios? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Esses áudios que vazaram. Você está dizendo que eu gravei os áudios. Então eu vou reformular a pergunta. Foi você quem gravou? Ah, não. Você falou que você disse que por que eu gravei os áudios. Isso. Você afirmou. Mas eu vou reformular. Foi você quem gravou aqueles áudios? Ratificar uma coisa que estava dentro do seu coração? Pode, Misael. Então. Certo? Sobre os áudios a gente vai conversar semana que vem. Bastante sobre eles. Certo? O resultado do novo laudo ainda não tem como ser divulgado e, segundo o perito contratado por Leia, deverá ficar pronto em 2 dias úteis e será dado primeiramente a Leia e sua advogada. Gostou do conteúdo e deseja receber mais? Inscreva-se no canal e ative o sininho. Deus abençoe e até o próximo vídeo.